Deus, aleluia. Que o Senhor Deus possa falar mais ao meu e ao teu coração nesta noite. Eu quero passar a palavra ao nosso pastor. Que Deus possa usá-lo, fazer conforme a vontade dele, em nome de Jesus. Graças e paz, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Ih, vocês estão por aqui. Vamos de novo? Eu sei que vocês já jantaram ainda, mas daqui a pouco vocês vão jantar. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida e a tua família, no nome de Jesus. Glória a Deus, aí sim. Amado, peço a você que tem um pouquinho de paciência. Deu uma folgada aqui, porque as crianças foram tudo para a salinha, né? 50 crianças, mas você tenha paciência. Se estiver muito quente, você fala com o Anderson depois, que mexe com o ar-condicionado, tá? Para 100 anos, né? Pastor, se alguém lá do fundo quiser vir para cá, Tem cadeira aqui aqui está mais fresco, tá? Aqui está geladinho aqui, ó. Onde ficam os jovens aqui. Mas a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter 2 cultos no domingo, tá? Até que nós consigamos construir o nosso templo. Temos 3 datas, estamos lutando para comprar mais 3. Mas aqui é o único lugar no Brasil que se cria resistência para vender algo. Eu nunca entendi um trem desse. Era para estar querendo vender, não era? E a gente está tentando comprar tem mais de um ano. Espero que vocês orem e nos ajudem aí, porque 3 datas não vai dar para construir o templo que precisa para poder acomodar as pessoas. Aí nós queremos construir em cima de 6. Aí você nos ajuda a orar para comprar mais 3. Amém? Enquanto isso, a partir de 2026 vão ter 2 cultos no domingo. Aí você pode escolher qualquer um dos 2, que aí você vai ficar mais à vontade. Amém mesmo? Amém mesmo? Amém. Tá bom. Aniversário da semana, tem alguém para te orar e abençoar a tua vida? Pedir a Deus para dar mais uns 80 anos para você? Se for só, é só mais 10, tá? Alguém? Cadê a esposa do Robson que estava de aniversário essa semana aí? Vai para cá. Nascimento, casamento, bebê para poder apresentar ao Senhor Deus. Você comprou um bem e quer apresentar ao Senhor também? Pode vir. Ninguém não? Então nós vamos orar. Quase que não veio, né? Se meu Lucas, não, mãe, vamos lá, pai. Glória a Deus. Mais alguém? De casamento também? Tá 50 anos aí comendo no salão com a velhinha, pode vir para cá, a gente ora. O Lucas também está de mim? Não? Querem ganhar bênção, né, rapaz? Mas, né? Vamos ficar em pé e abençoar esses queridos, amados, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Vamos pedir para Deus dar mais uns 90 anos para a Liliana. Que antes o Robson era de Jesus, agora o Robson é, então agora, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor pela vida dessas irmãs que aqui à frente estão, Senhor. Pedimos o cuidado do Senhor e a tua bênção, que o Senhor as abençoe no nome de Jesus. Dê saúde, dê paz, dê muitos anos de vida, Deus. Deus, livra elas de toda seta de Satanás. Livra a família delas em nome de Jesus. Traga a tua paz e que o Senhor conduza todas as coisas. Queremos declarar o Senhor na vida delas. Onde elas forem, o Senhor vai estar com elas. Onde elas colocarem a mão, o Senhor vai abençoar no nome de Jesus. Segundo teus filhos, Senhor. Nós profetizamos muitos anos de vida na tua presença, para a glória do teu nome. Oramos, abençoamos e aplaudimos o Senhor na vida delas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amado, Marcos 3:20, se você puder abrir. E está bem o microfone aqui ou não? Vocês no fundo estão escutando bem aqui, amado? Tá mesmo? O grandão lá, está escutando aí? Eu sei mesmo o que é da tua gente, né? Porque está uns probleminhas técnicos aqui, mas está ajustando. Marcos capítulo 3, versículo 20. Vamos ler. Depois você sente de uma vez por todas, aí você fica mais à vontade. Está meio quente, mas aguenta um pouquinho, hein? Marcos capítulo 3, versículo 20. Se você não tem Bíblia, você fale comigo, tá? Vou passar o contato de uma irmã que vende Bíblia. Aí você compra uma dela. E quando você vem para a igreja, você traz Bíblia, tá, gente? Não tem vergonha, não. Crente que tem vergonha de carregar isso aqui, não entra no céu, não, ó. Aqui não pode ler Bíblia no celular, tá, gente? Só na Bíblia física. Marcos 3:20, posso ler?
falando do Senhor Jesus, tá? Quando então ele foi para casa, está falando que Jesus foi para casa. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, está doido. Aí você vai para o 31 agora, por gentileza, do mesmo capítulo. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Coloca a sua mão para cá, por gentileza. Vamos para o Senhor. Senhor Deus, no nome santo e poderoso de Cristo, nós oramos ao Senhor. Dou graças a Ti por cada vida que está aqui, Senhor. Algumas pessoas enfrentaram luta para estar aqui. Eu louvo a Ti por isso e peço, Deus, tira do nosso meio toda inquietação, toda brincadeira, todo sorriso, que desapareça desse ambiente em nome de Jesus. O momento é sério, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo de alguma forma fale conosco nesta noite. E tudo que é contrário nesse ambiente eu mando embora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, cobre-nos com o Teu sangue a nossa vida. O nosso parente que aqui ainda não está, que o Senhor cubra ele com o Teu sangue. Pedimos que o Senhor venha se mover nesse ambiente, Pai. Aquieta a nossa alma. Estamos preocupados, ansiosos, cansados. Deus, traz um renovo sobre esse ambiente em nome de Jesus. Joga os jugos por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor se mova aqui e fale conosco. Tudo que o Senhor fizer aqui, Pai, em nós, ou através de nós, seja somente para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, por favor, querido. Nosso tema: adversários talvez, inimigos jamais. Adversários talvez, inimigos jamais. Eu estou falando dos seus parentes aqui, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai e da sua mãe, tá? Adversários talvez, inimigos jamais. Nós lemos um texto que Jesus começou a fazer milagre, e as pessoas chegaram até ele. E aí a mãe e os irmãos de Jesus, quando escutaram isso, disseram: ele está louco, ele está fora de si. Por quê? Ele não tinha tempo nem para comer mais. E a mamãe Maria, com todo o cuidado que ela tinha por Jesus, chamou Tiago e os outros irmãos: vamos em busca do irmão de vocês. Ele está doido, ele pirou o cabeção, está com o negócio agora de ser profeta, de pregar para a gente. Vamos atrás dele. Então, revela a falta de compreensão e o conflito interno que os parentes de Jesus tinham com sua missão. Eles não compreendiam que Jesus não era apenas um homem, era filho de Deus encarnado no corpo de um homem. Eles não compreendiam que Jesus veio para salvar o mundo e precisava morrer na cruz. O texto lido destaca o conflito entre a missão de Jesus e a incompreensão dos seus parentes. Eles ouviram dizer que Jesus tinha se tornado um pregador. Já tinha um grupo de discípulos atrás de Jesus e uma multidão na cola de Jesus. E eles disseram: vamos prender ele, ele está louco, ele vai criar um problema com Roma. Roma é quem mandava lá, o Império Romano. Então eles vão para prender Jesus. Muitas passagens da Bíblia nós vamos ver a família ou nossos parentes, ou daqueles parentes que têm dificuldades. Eu espero que você abra o coração, e talvez você tenha enfrentado alguma coisa nesse sentido. Eu decidi servir a Deus, mas por que eu tenho tanto problema? E muitos problemas nossos são exatamente dentro da nossa casa. Servir a Deus. Jesus falou muito sobre os parentes que dão problema. Talvez você vive numa família que te dá problema e você não sabe o que fazer. Meu Deus, o que eu faço agora? Então você vai poder compreender nessa noite o que Jesus deixou escrito na palavra dele. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 49, Jesus também fala sobre a questão da família. Lucas 12, 49. Jesus fala: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Tem gente que pensa que Jesus é um serzinho bonzinho, sabe? Mansinho, cordeirinho,
Tem umas fotos que ele está até com um jeitinho assim, meio de desmunhecado. Jesus é muito macho, irmão. Ô irmã, Jesus é muito bruto. Apocalipse, ele se apresenta como um varão de guerra, com os olhos saindo fogo, com armadura para sair para a guerra. Então, se você viu uma foto com uma imagem de Jesus assim, ó, não é ele não. O Jesus que eu conheço, ele perdoa e leva para o céu, mas se bobear, ele lança no inferno vivo, carne e alma no inferno também. Amém? Esse é o Cristo verdadeiro, amado. Aquele Cristo que só perdoa, é um Cristo mentiroso, não é bíblico. Jesus morreu por nós, ele perdoou o nosso pecado, ele comprou a entrada do céu para nós, mas para quem não quiser ir para lá, vai para o quinto dos infernos, porque ele não vai ficar insistindo com ninguém. Amém? Então não se fala desse Jesus justo, se fala de Jesus bom, e Jesus é bom. Mas olha só, eu vim para lançar fogo sobre a terra, Jesus falando, não é o capeta não, é Jesus quem fala. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Jesus falando que veio para a terra para dividir, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. Está falando de família agora. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filho contra mãe, sogra contra nora. Devia ter uma sogra aqui, né? E nora contra sogra. Essas duas crias estão aqui também. Jesus disse que ele veio para causar divisão dentro de alguns lares. E você precisa compreender isso hoje. Quando alguém decide ser de Jesus, a primeira coisa que acontece na vida dele é ele levar divisão para dentro da casa dele. Porque muitos parentes que estão lá dentro, eles não compreendem por que aquela pessoa entregou a vida para Jesus, por que aquela pessoa montou da religião de mamãe para a igreja evangélica, eles não entendem. E isso vai causar divisão. Quando Jesus entra em uma vida, certamente trará divisão em relação à família. Algumas pessoas queriam seguir a Cristo, mas por causa da família eles não puderam. Lucas 9:57, alguns queriam atrás de Jesus. Indo eles caminhando fora, alguém lhe disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, lhe respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixe quem está morto espiritualmente, porque tem gente para enterrar eles. Mas quando a você vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Posso compreender que aquele que coloca a família acima de Deus, ele se torna inapto para entrar no reino de Deus. Você compreende assim também? Jesus falou: qualquer um que coloca a mão no arado e olha para trás, desiste, esta pessoa não é apta para entrar no reino de Deus. Pastor, mas família é bênção, é de Deus, concordo com você. É de Deus, é bênção, mas se você não tomar cuidado, a bênção te tira da presença de Deus. Amém? Versículo 62 que nós lemos: os de casa podem fazer uma pessoa sincera em Deus, nos seus anseios, desfocar do caminho e tornar-se inapta para o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, se não me engano, versículo 2, diz que nós devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem que é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Pedro afundou por quê? Você lembra? Começou a caminhar por cima do mar com Jesus, aí começou a observar o vento, a tempestade, o mar, e tirou os olhos de Jesus e afundou. Eu estou falando para algumas pessoas aqui que você tirou os olhos de Jesus, você está afundando. O problema da família não estava quando você estava bem com Deus. O problema das finanças estava caminhando até que você desfocou do Senhor Jesus. Gente, o cristão é uma bênção. Ele luta, ele ora, ele chora, jejum para Deus abençoar. Deus começa a abençoar e começa a se afastar de Deus. Já paguei a conta, o financiamento do carro está em dias, consegui resolver o problema no banco, a minha mulher ficou boazinha de novo, ficou gostosinha de novo, glória a Deus. Aí ele começa a esmorecer com Deus, relaxar com Deus. Uma irmã ligou para ele: pastor, o senhor olha para o meu trabalho? Eu falei: ora. A irmã começou a trabalhar, mas você: eu não vou orar mais não. O trabalho tirou você da igreja, tirou você da presença de Deus. Glória a Deus que ela está aqui nessa noite, amém? Então,
Até o casamento pode ser usado para não aceitar o convite de Deus. Sabia disso? Casamento é uma bênção, amado. Se você não está casado, ore em casa, que você vai resolver um monte de problema e vai conseguir mais uns 3 também. Mas tem problema esse não. Eu tenho que ser sincero. Casamento é uma bênção, mas é para gente madura. Não é para moleque, não é para menina birrenta, catarrenta. É para pessoas maduras que sabem que quer construir uma vida juntos. Amém? Ai, porque lá em casa, mamãe dá comida no meu prato. Na casa não, meu filho. Que a mulher vai tacar um prato na sua cara tem dia, né? Casa não. É porque lá o meu papai me chama de princesa, que pega no colo. Eu ia casar com um jegue, minha filha. Né? Então, assim, as pessoas criam muita fantasia, tem muita gente doido. Quem assiste filme criou um padrão de casamento igual no filme não existe, isso é conversa fiada. O filme é muito bom quando tá bom, mas quando tá bom também, vocês pegam com Deus. E fica bom de novo, amém? Tudo bem, amado? E eu não estou assustando quem está solteiro, não. Mas não dá para mentir, não. Não, meu filho, você pode casar, mas você beijo na boca o tempo inteiro. Ah, o cara me chama de mentiroso depois. Ah, velho mentiroso, olha só, né? Tudo bem? Então, até o casamento pode ser usado para não aceitar o convite de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 17, diz que um rei convidou um grupo de pessoas para uma ceia. Fala da salvação, né? E lá no versículo 20 diz que um falou assim: eu casei, estou em lua de mel, diz para o rei que eu não vou poder ir, e inventou uma desculpa, se excusou do convite, e tem muita gente recusando o convite para estar na grande ceia por causa do casamento. Casamento é bênção. Se você não tomar cuidado, ele toma você de Deus e leva a família toda para o inferno. Certo também? As pessoas vivem criando desculpa o tempo inteiro. É sério. No dia de culto é bola, é pescaria, é caçar, é ir na casa do parente. Por que não faz isso durante a semana, ô filho do Jesus? É o tempo inteiro. E às vezes um sabota o outro. É os dois pilantra. Um concorda com a sabotagem do outro. Às vezes um sabota o outro. Bem, estou atrasado para o culto, o cara está enrolando. Às vezes é a mulher lá pinchando o pichuinho dela faz 2 horas. Você já notou isso? Até que vem a prova. Aí quando vem a prova na família, meu Jesus, me ajuda, Senhor. E Jesus é tão bom que nos ajuda. Se não fosse tão bom, ele falou assim: queria vergonha na cara. Onde você estava quando eu queria falar com você? Amém? Jesus fala que no fim dos tempos, os relacionamentos da família vão ser abalados. Mateus 10, versículo 21 diz isso. No fim dos tempos, na vida de Jesus, no fim do mundo, já está quase chegando, quase. 10, 21 de Mateus. Um irmão entregará à morte outro irmão. Quem que vai entregar? É o vizinho? É o irmão de sangue. E o pai ao filho. Você é filho aqui, se seu pai está na igreja, toma cuidado, olha o que está falando, que o pai vai entregar a morte ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por amor a Jesus, no fim dos tempos, uns vão matar os outros. Uns dizem: eu discordo da sua fé, da tua crença, e vão matar dentro da própria casa. Jesus falou: isso vai acontecer um dia, amado. Vamos ver na Bíblia, muitas vezes pessoas tendo muito problema com o parente. Você tem que tomar cuidado, porque o parente pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição do inferno na tua vida também, se você não entender isso. E tem gente que é muito de tribo de índio, né? Índio é 30 pessoas em uma oca, né? E tem gente que só vive só em bando, em gangue, né? Os parentes, né? É o churrasco na casa do Tião, aí vai 50 na casa do Tião, e já marca já, na semana que vem é na nossa casa, tá? Um tem que pagar o churrasco do outro. Já não um trem desse? Aí você faz picanha hoje, chega lá, o cara faz uma carne de pescoço para você, aí você fica bravo. Que injustiça, rapaz, gastou um dinheirão, aí o cara vai e faz, né? Isso é bom, isso é bem feito, você parar de pagar carne para os outros, carne está muito caro. Chama o pastor para almoçar na sua casa, amém? Não, gente, você pode chamar todo mundo, chamar, né? Só eu e minha família, a gente come um pouquinho. Só o Fábio come bastante. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus mandou um homem sair do meio do... Olha, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu sem saber para onde, só sabendo que Deus ia conduzir ele. E ele levou junto quem? Ló e o pai, Tera.
que morreu na metade do caminho. Deus não mandou ele levar sobrinho, não mandou ele levar pai, mandou ele sair com a esposa, com a Sara. E ele levou. E aí eles começaram a prosperar muito, muito, muito. E chegou um tempo que os pastos não tinham mais lugar para os rebanhos do Abraão e do sobrinho Ló. E aí o que fez? Abraão falou assim: olha, nós somos sobrinhos, nossos pastores estão brigando por causa de terra, por causa de pasto. Faz o seguinte: o que você escolher aí, você vai para um lado e eu vou para o outro. E ele escolheu a melhor parte, né, as campinas lá de Sodoma, que era tudo verdinho, muito pasto bonito, branqueária. Eu vou por aqui, tio, né? E foi embora. E aí diz que depois que Ló saiu de perto de Abraão, Deus disse: Abraão, eu te prometo dar toda a terra que você e os teus olhos alcançar. Porém, lá para o norte, para o sul, para o leste, oeste, onde você alcançar, eu dou essa terra para você. E Deus deu de fato e de verdade. Tem coisa que Deus só vai dar para você quando alguns parentes saírem de perto de você, e você tem que entender isso. Foi bênção por um tempo, mas acabou. O ciclo terminou. Deixa a pessoa ir para ela ter experiência dela com Deus, porque você precisa ter experiência com Deus. Ah, pastor, mas ele... Vocês lembram que a mãe de Jesus e os irmãos saíram para prender Jesus? Porque diziam que ele estava louco. E ele disse assim, aí chegaram, alguém falou assim: Jesus, lá fora, tua mãe e teus irmãos estão lá e querem falar com você. O que eles queriam com Jesus? Prender Jesus? Sim ou não? Tem muito pareceu que quer prender você, que quer não permitir que você tenha uma experiência com Deus, que quer fazer com que você não esteja na igreja no dia de hoje. Talvez você tenha um parente usado por Satanás que criou dificuldade para você estar aqui, mas mesmo assim você conseguiu estar. A mãe de Jesus e os irmãos queriam prender Jesus, amarrar. Ele está doido, vamos levar para casa, né? A Bíblia não diz que Jesus se levantou para ir atender a mãe dele. Se tivesse, certamente diria assim: e Jesus levantou e foi ter com a mãe dele. Jesus sabia separar certo o amor que ele tinha pela mãe dele, e ele amava muito, e a missão que o Pai do céu tinha dado para ele. Se você não conseguir compreender o amor pelos seus pais, né, e filhos, você se esquece do chamado que Deus tem para a tua vida. A Bíblia não diz que Jesus levantou e foi lá. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles, olhou para o povo, aqueles que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. Se você é uma pessoa que escuta e obedece para Deus, você é filho, filha, irmão ou irmã de Jesus. Você pode crer nisso? Tá, e o que aconteceu, pastor? Eles queriam então prender Jesus, né? Porque Jesus estava começando a fazer milagre. 2 anos e meio depois, lá em João capítulo 7, os irmãos chegam e dizem para Jesus assim, 7, do 1 ao 6: rapaz, você vai fazer milagre aqui em um lugarzinho pequeno, igual esse aqui, em São Miguel do Guaporé, uma currutela dessa, vai para o Rio de Janeiro, que faz milagre para todo mundo ver lá, né? Está aparecendo aqui? 7, vamos embora, gente. 7, do 1 ao 6. Ora, a festa dos judeus. Passando essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, que era a maior festa que tinha, Israel inteiro ia, estava próximo. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos. Irmãos de quem? E lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido, famoso, popular, em público, e contudo realize os seus feitos em oculto, nesse fim de mundo que você está aqui. Se fazem estas coisas, manifeste-te ao mundo. Fica famoso logo então, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus: pois o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. 2 anos e meio atrás eles queriam prender Jesus porque estava doido. Agora eles dizem assim: você tem que ir para um lugar maior. Vai para a festa, porque Israel vai para lá e você se revela diante de todo mundo. Faz os seus milagres lá, porque eles não acreditavam em Jesus. Será que os milagres que ele faz aqui, se é milagre de fato, será que acontece lá no meio daquele povão todo, né? Os irmãos não acreditavam nele. Aqui diz que os irmãos não acreditavam nele. Os irmãos incrédulos fazem uma provocação a Jesus: se você faz milagres mesmo, por que não faz na frente da multidão, no dia da festa dos tabernáculos, para o mundo inteiro ficar sabendo? Se você faz milagre nesse fim de mundo, por que então não faz lá em Jerusalém, na capital da nação? Lá faz. Lá vai estar Globo, vai estar Manchete, não é Manchete, não tem mais não, né?
vai estar os canais de podcast, do YouTube, do Face, vai estar a gente fazendo transmissão ao vivo, e você vai lá e faz no meio de todo mundo, e arrebenta, cara. E diz, olha, o tempo de vocês não é meu, eu vou me revelar, mas não é da forma como vocês querem, nem no dia que vocês querem. Mas você que é uma pessoa de Deus, você tem que ter um posicionamento em Deus. Você não faz nada porque alguém quer que você faça, você faz porque Deus dirigiu você para fazer. Amém. Jesus não era pressionado por ninguém, amado. E as pessoas hoje são pressionadas pelo marido, pela esposa, por filhos, pelo pai, pela mãe, para não servir a Deus. Talvez você é um filho, uma filha que cria problema com o teu pai, para a tua mãe, para ser de Deus. Por que você está fazendo isso? Porque o diabo está usando a tua vida. Você não queria ser da igreja um tempo atrás, por que seus pais estão vindo agora e você está criando isso aí? É o Satanás que faz isso, amado. Pastor, mas em Jesus ele se revela assim. Teus parentes não acreditavam em você quando você creu em Jesus. E eles continuam não acreditando agora que você diz que crê em Jesus. Jesus muito tranquilamente diz que a hora dele de ser revelado ainda não tinha chegado. Mas Jesus se revelou. João 7, 37 ao 44, diz que no último dia da festa, o dia que estava mais cheio, gente um em cima do outro, ele se levanta no meio de todo mundo e diz algo tremendo. E no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. E isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber, os que dele crescem. Os irmãos não criam, mas quem cresce receberia essa água da vida. Você já usou droga igual eu? Já cheirou trem, já fumou maconha, já tomou todo quanto é tipo de bebida? Já foi lançado na prostituição lá fora? Isso nunca saciou a tua sede. Mas o dia que você beber um copo da água da vida, a tua sede é saciada. Amém? Isso que Jesus quis dizer: venham a mim e bebam, eu sou a fonte da água da vida. Amado, um Deus que não cobra para salvar você. Efésios 2, 8 e 9 diz que é pela graça, Ele te salva de graça. É só você crer nele. Por que as pessoas resistem tanto, pastor? Porque são influenciadas pelo próprio diabo, amado. E quando é que os irmãos de Cristo creram nele? Antes eles não queriam prender. Depois falaram: não, você tem que ir para lá mesmo. Você tem que mostrar. Você sabe por quê? Quem critica você quando você começa algo e cria meios e sabota você, quando vê você andando, ele quer dar uma opinião para ver se você obedece a ele. Se você obedecer e der certo, porque ele ajudou você. Depois você está caminhando. Se der errado, é porque ele falou no começo que não é para você ter entrado. Os irmãos de Jesus estão por aí, os sabotadores de Satanás, amado. Toma cuidado. Eu vou falar do personagem aqui que era muito gente boa, mas falava demais. Quem quer ter experiência com Deus, ele fala pouco com pessoas e fala muito com Deus, amém? Ou talvez você está falando muito com pessoas e pouco com Deus. Quando é que passaram a crer no Senhor Jesus? Quando Jesus morreu e ressuscitou e começou a acontecer muita coisa que Cristo tinha dito que ia acontecer. Pastor, eu tenho que morrer também? Mais ou menos. Lucas 24, 44 diz que Jesus ele se revela a alguns discípulos e diz que abriu o entendimento deles, porque eles não entendiam nada, estavam cegos. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que tem de mim, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as ações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aqui aconteceu lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Por favor, liga aqui, esse trem tá bom não. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus,
Discerneis testemunhos. Então, Jesus morre, ressuscita e ele aparece para os discípulos e abre o entendimento. Porque tem gente chamada que vem no culto e ele parece que ele não escutou nada, não entendeu nada, porque o entendimento dele está travado. Ele está aqui, mas a cabeça dele está lá fora, pensando: amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta amanhã, meu Deus do céu, eu tenho que resolver aquele meu amanhã. Adianta você estar resolvendo trem lá fora agora? Então você fica aqui, amém? Não deixa a tua mente ir lá para fora, não. Presta atenção. Então, depois Jesus morre, ressuscita, eles passam a crer em Jesus. Atos capítulo 1, versículo 14, diz que buscando o mover do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, estava lá Maria e os irmãos de Jesus, buscando ao Jesus que eles tinham descrido e tinham rejeitado e queriam prender, porque estava doido. Estavam lá agora, todos eles orando e buscando o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é tremendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Paulo diz que Tiago, o irmão de Jesus, viu Jesus ressuscitado. Atos capítulo 15, versículo 13, a partir do versículo 13, diz que Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. O irmão de Jesus, que tinha treta com Jesus, que queria prender Jesus, agora era o pastor da igreja de Jerusalém. Não sei o que Jesus falou para Tiago. Nós não sabemos que a Bíblia diz, mas talvez assim: rapaz, você está pensando que eu era seu irmão, eu era Deus na tua vida e você não percebeu. Você entende agora? Por que eu nunca te tratei como meu irmãozinho? Eu sempre cobrei de você, falei: se porta como homem, fala como homem de Deus. Lembra disso, Tiago? Sim, meu Senhor, eu estou lembrando, porque eu não sou apenas o teu irmão, eu sou o teu Deus. Deus quer falar para mim e para você que Ele não é só o nosso irmão mais velho diante de Deus, Ele é o nosso Deus também, Ele é o nosso Senhor. Amado, Tiago foi tão impactado que ele se tornou um homem muito usado por Deus. Tiago não foi escrito pelo apóstolo Tiago, foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. E lá no primeiro versículo do primeiro capítulo de Tiago, ele disse: Tiago, que ele era servo de Deus e do Senhor Jesus, que ele queria aprender um dia. Agora ele entendeu: Jesus não é meu irmão, amém, apenas, ele era meu Deus. Está aqui? Tiago capítulo 1, versículo 1. Ele começa a escrever a carta dele e diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, aleluia. Amém? Você está aqui? Amém. Você está pegando? Queriam prender Jesus porque Jesus estava doido. Jesus começa a ficar famoso. Você tem que ir para as redes sociais agora, cara. Faz um canal no YouTube que você vai bombar. Vai ter 20 milhões de vezes, né? Aí Jesus morre. E eles começam a crer em Jesus, porque tudo que Jesus falou começou a acontecer. Amadas, as pessoas só vão crer em nós quando aquilo que nós falarmos começar a acontecer. A forma como nós estivermos na presença de Deus, isso vai influenciar na nossa casa. Se estivermos, amém? Eu creio em Deus, pastor. Por que minha família me resiste tanto? Por que será? Você tem alguém na família que te resiste? Marcos capítulo 4, Marcos 6, 4, Jesus disse uma coisa: que não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua terra e no meio da sua família. Se você é uma pessoa de Deus, se você tem 99% de chance de ser um profeta sem honra dentro da tua casa, o teu marido não vê graça em você, a tua esposa não vê que você é um homem de Deus, os teus filhos não vê aquilo que Deus colocou na tua vida. Se você tem pai velho, é pior ainda. Talvez você seja um profeta sem honra dentro da sua casa. Jesus também foi dentro da casa dele. Amado, quem não te der honra, Deus vai preparar pessoas para te honrar. A Bíblia diz que no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. A honra que recebemos muitas vezes não vem da nossa casa, vem de outros lugares. Porque o cristão passa por tantas lutas e dificuldades com a família, com quem devia mais apoiá-lo. Por que o cristão passa por isso? Primeiro, pela incredulidade do coração deles. Eu tive experiência com Deus, eles não acreditam, porque eles já planejavam o seu futuro, que seria ser um derrotado, um Zé Ruela, uma Maria Ruela, e agora você diz: eu creio em Deus que tudo pode, aleluia, eu vou acabar o ensino fundamental com médico, vou fazer faculdade. E eles dizem: mas essa doida não era para fazer isso.
Ninguém quer que você sonhe, irmão. Toma cuidado, tenta contar para o teu marido, para a tua esposa, que às vezes é um invejoso perto de você te sufocando. Então eles já tinham decidido o teu futuro. Aí você veio para Jesus e Jesus falou para você: você pode tudo se eu te fortalecer. Você diz aleluia. Quero ser doutor, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou ser técnico de enfermagem, depois vou ser enfermeiro, e eu vou esticar uma ponte, e eu vou ser doutor, eu vou ser médico ainda. E Jesus fala: vai, porque eu sou contigo. Daqui a 12, 15 anos você está aí, doutora, doutora. E os filhos e os irmãos de Jesus, que são seus pais, mas esse doido fez o que para chegar? E essa doida fez o que? Aleluia, irmão. Eu espero que Deus comece a falar com você nessa noite. Por que a tua família te resiste tanto? Porque eles realmente acham que você é doido. Eles acham que é sinceridade, não é mentira não. Você é um doido, rapaz. Isso foi batizado com o Espírito Santo, tá lá, o quê? Povo doido, né? Levantando de madrugada, pô, essa peste sempre dormiu dentro de também, vai levantar de madrugada para poder orar? É doido. Segundo Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, quem é que não nasceu de novo? Porque ela se discerne espiritualmente. 2,14 de 1 Coríntios, você está em segundo. Ora, o homem natural, aquele que não aceitou Jesus, ainda não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então teu pai acha que você é doido, e ele está acreditando que você é mesmo. Não, mas não estou nem para parede, amado. Estou nem aí. Não vou falar que eu quero que se lasque para lá porque eu gosto deles, eu quero que eles sejam salvos, mas eu não perco um minuto da minha vida porque alguém diz isso ou aquilo. Tem para ele que assiste a live e fica meio que, né? E assisti lá quando você falou aqui, mas estou nem aí, né? Não estou menos preto, não. Amém? Eu estava pregando um dia, disse que eu comecei a dar uns gritos aqui, e a minha irmã lá em Campo Grande, e a minha sobrinha, disse que ela correu para trás do sofá e outra do banheiro. Eu falei, gente, mas eu não faço nada coisa também não, né? E quando, pastor, que eles vão passar a acreditar em mim e reconhecer a obra de Deus na minha vida? Primeiro, quando você morrer para si mesmo e outros verem você morto, eles vão passar a acreditar em você. Como assim, pastor? Você deve fazer morrer a sua natureza carnal. Colossenses 3,5 diz isso. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Na minha Bíblia diz carnal. Aí fala um monte de coisa ali. Amado, nós somos carne demais. Lá em Romanos 8,8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Você começar a matar e a morrer com a sua carne, você não cai nervoso, qualquer coisa você dá um soco na cara da pessoa, você não é uma mulher nervosa, qualquer coisa você dá uma panelada no seu marido, você começa a morrer dia após dia, e as pessoas começam a perceber que você está morrendo. Diz, rapaz, acontece alguma coisa. Eu conheço o Zezinho desde quando eu era criança, e o bicho é o Satanás. O que está acontecendo com ele? Precisamos morrer, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você está muito vivo, você precisa morrer. Você quer me ajuda? Ele falou o que para você? Nada, né? Segundo, quando verem os seus antigos pecados crucificados na cruz, e quando verem Cristo vivendo através de você, Gálatas 2,20 diz essas duas coisas. Eles precisam nos ver na cruz, amado. Você é uma pessoa que qualquer coisa, agora você não faz mais. Logo já mencionou quem vive, Paulo falando, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Você vive a vida de Jesus? Então você vai, a partir de hoje, você vai tratar melhor a sua esposa, vai tratar melhor o seu marido, vai ter mais paciência com os seus filhos, vai parar com a desconfiança besta, que tem gente que até a sombra vai botar chifre nele. Já notou isso? Né? Tem mulher que se chegar um sogro em casa, vai ir lá, ela cobre de pau, né? Pensando que, ô sogra, você está doido, menino? Não, né? Loucura, mano, psicose na cabeça das pessoas. Não estou aqui aliviando quando ele é bandido, não. Mas essa pessoa que está do lado já te traiu quantas vezes? Já botou chifre em você quantas vezes? Nenhuma, pastor, então merece a sua confiança. Sim ou não? Sim ou não, mano? Sim. Ah, mas o meu ex botou, o problema é seu que foi dar de doido lá com aquela ex doida lá.
Agora, essa pessoa não precisa pagar o pato porque um doido aprontou com você lá atrás, não. Ou então você volta para o doido lá e vai ser infeliz com o doido. Você achou alguém que te honra e você mesmo você ainda tem desconfiança? O problema está na mente dessa pessoa. Sim ou não, amado? Sim. Amém? Amém? Vamos lá. Quando os anos se passarem e você continuar com Cristo, e quando aquele que você diz que começou, quando os anos se passarem e você continuar com Cristo, e quando aquele que você diz começou e acontecer, então crerão em Cristo, o que você de fato é uma pessoa de Deus. Vamos falar daqui. Mas quando os anos passarem, quando eu criei em Jesus e eu fui batizado, eu pedi para ser batizado, os parentes da mãe, os parentes de minha filha, os tios, os avós, dizem assim: 3 meses ele volta para a cachaça. Eu disse: Deus, me ajuda, Senhor, não deixa eu voltar não. Passou 3 meses, em 6 meses ele não passa. Passou 6 meses, em 1 ano não passa. Passou 1 ano, depois dos 3 anos me esqueceram de vez. Amém? Amém. Isso já faz 30 anos, amado. Mas você tem que persistir, para que as pessoas vejam que agora você é a novidade de vida. Romanos 6,4 diz isso. Você vai para o batismo, não vou ter batismo daqui a uns dias, mas não é para tomar banho, é para morrer a nossa natureza ruim dentro daquela água. E quando você sai, você nasce de novo e vai viver em novidade de vida. O cristão deve cuidar para não dar mau testemunho, amado. Muitos parentes às vezes não creem em Cristo porque o parente pilantra dá mau testemunho. Aí tem que vigiar muito. O cristão sempre que mais tem que vigiar a vida dele, porque você não lê Bíblia, mas as pessoas leem a tua vida. Eles sabem quando você apronta uma, quando você apronta outra, eles sabem de tudo. 1 Pedro 4,14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você é maltratado da tua casa por causa de Jesus, você é feliz no céu e você não sabe. Amém. Mas vamos lá, não sofra, porém, olha só, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem, quem se intromete na vida dos outros. Não faça isso. Não é para você sofrer dessa forma. Mas se sofrer com um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Ele deixa bem claro, ó, não se meta na vida dos outros, não faça errado, para ninguém ter direito de falar de você. Mas se você está sofrendo porque você decidiu ser de Jesus, você pode saber que sobre você repousa o Espírito de Deus. O maior engano é alguém querer servir a Deus se o cônjuge e o restante da família vier junto. Ah, pastor, eu queria até estar na igreja, porque tanto que a minha família estivesse, desiste, dizendo que você não vai servir a Deus. Não existe essa, mano. Primeiro, pode ter uma família de 200 pessoas, uma pessoa tem que crer lá dentro e dar testemunho de Jesus, para que todos os 199 venham para Jesus. Não veio por quê? Porque talvez não é o tempo, ou porque talvez o crente não dá testemunho. É um pilantra disfarçado de crente dentro da família. Minha família é crentinha no pau, a crentinha, né? Porque um vem e sabota o outro. Salvação, amada, é individual, amém? 1 Coríntios capítulo 7 foi escrito só para casamento. No versículo 16 diz assim: como sabe a mulher que salvará o teu esposo? E tu, ó marido, como que sabe que você vai salvar a tua esposa? Ou seja, não dá para saber, amado. Você busca Deus, você crê em Deus, pede para salvar, né, os teus, mas você não sabe. Se eu não sei, eu vou buscar por mim, amém? Eu buscando por mim, eu tenho condições para buscar por mais pessoas, sim ou não? Pastor, eu vou na igreja porque o meu marido não me leva. Você é aleijada? Não tem as pernas? Tem a cadeira de roda ali no gabinete, nós emprestamos para você. Pastor, eu vou na igreja porque minha mulher não me incentiva. Você é um homem fraco, tem que ter uma mulher para incentivar você para vir para a igreja. O mundo está cheio de pessoas, amado, que dizem que vão para o céu, mas nunca fizeram nada em prol de adorar ao Deus que deu o céu para eles. Tem pessoas que vêm conversar comigo e assim, a gente respeita muitas pessoas, mas se me desse uma perninha de aranha, eu diria o porquê que tem tanta luta na família. Ah, pastor, o meu marido, pastor, eu falando e olhando para a pessoa. A minha vontade é assim: se você tivesse se convertido de verdade, você teria ganhado o marido, um sogro, a sogra, os cunhados, teria ganhado todo mundo. Mas porque você não se converte, você vai para as paradas que ele vai, você vai para a pinga que ele vai, você vai para todo lugar que ele vai, ele não te respeita como pessoa de Deus. E ele não vai aceitar nunca esse Cristo fuleiro que você tem e diz que tem, porque o seu Cristo não mudou nada na tua vida, ele não quer saber desse Jesus seu. Mas se você se converter de fato,
Podia ser que tivesse luta, mas a vitória era certa. O parente viria para a presença de Deus, irmão. As mulheres fracas, que acham que está com... Eu vou com meu marido lá na lanchonete, porque senão a piranha pega ele. A pessoa quando está com o diabo no corpo, ele vai debaixo do nariz do outro, e a pessoa não vê. Sim ou não? Sim. Pedro, que era, ou tinha tido esposa, né? A gente sabe que ele era um casado, mas não sabe se ele continuou casado, por causa da perseguição, né? A gente não sabe. Mas ele dá uma orientação, como que a mulher, se serve uma mulher, serve para mim também que some, para ganhar uma pessoa. 1 Pedro 3, 1 e 2, diz, como que se faz para ganhar alguém para Jesus? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O problema é que muitas esposas não têm procedimento de crente, e ela não ganha o esposo. Mas vamos, não vou. Por que você não vai? Porque eu não vou. É porque não sabe falar assim, porque você não dá você não disse que você é de Deus, desse Deus que você fala. Você pode olhar em todos os textos que li sobre tribulações com a família. Pai, mãe, filho, nora, sogra, mas você não vai ver falando de tribulação com o cônjuge, com o marido ou com a esposa. Por quê? Porque você é um só com seu marido ou com sua esposa. Não tem como você ter tribulação com você mesmo. Amém? Se você magoar a tua esposa, você acerta com ela, perdoando e pedindo perdão no mesmo dia. 1 Pedro 3,7 diz que o homem deve tratar a mulher de uma forma delicada, amado. Tem homem que é jegue por natureza e não permite Deus mudar a vida dele. Maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar, amado? É ajudar a mulher a limpar o traseiro do menino que você fez nela, né? Louça, isso aqui que é vida comum do lar. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, delicada. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando você briga com a sua mulher, você pode pedir para Deus o que quiser, que você não ganha nada. Interrompeu, tem que acertar. Certo, amém? Ore pela tua família, se precisar, mas se afaste um pouco dos seus parentes. Presta atenção. Ame a sua família muito, a esposa, o marido, os filhos. Mas se Deus falar com você, se afaste um pouco dos seus parentes. Muitas vezes são manipuladores, são sanguessugas, são narcisistas que você não percebeu. Porque muita injustiça que pessoas sofrem dentro de casa, porque existe muita injustiça que as pessoas sofrem dentro de casa. Deus está vendo e Ele tem uma forma especial para lidar com esse tipo de situação. Certo, amém? Presta atenção. Se afasta com os parentes. Pastor, mamãe, deixa a mamãe cuidar da vida dela. Você é casado agora? Vai ser moleque. E assuma a tua mulher e teus filhos vai cuidar da tua mulher. E se mamãe precisar, você vai lá e socorre a mãe. Leva para o hospital, cuida dela. Mas não tem só você de filho, sim? Então não seja o pai da sua mãe, não. Cresça, meu filho. Amém, amado? Tem uns homens que casam, mas você tem que casar com a sua mãe, então. Casou com a mulher e a mãe tem que... Gente, tem marido que vai comprar um sofá, vai perguntar para a mãe que cor, um moleque fedido desse, tem que perguntar para a mulher. Ô bem, qual cor que você quer? Porque tá na mãe. Aí com um mês sem beijar a mulher, que a mãe veio com raiva dele, o Satanás já falou, não, cara, você é o Satanás. Eu sei que é o capeta. Corta esse cordão musical de mamãe aí, velho. Se a velha tá viúva, solteira, vai arrumar macho, mas some. Deixa o baixo para ele, né? Isso não é desonrar pai e mãe, não, mano. Isso é posicionamento. Mulher, pelo amor de Deus, você casou, se submeta a esse marido. Não estou falando assim, ser um tapete não, mas tem mulher que é mais homem do que o homem, mano. Bicho estressada. É arrogante. Pastor, eu sou assim. Não, você é assim, porque ninguém te deu um pau quando você era criança. Você é assim. Tem um pai frouxo, mamãe, boca aberta. Não estou falando para você bater na sua mulher, não. Tem um marido da P aí que você entra no pau, meu filho. Não me bota em rolo, não, querido. Pelo amor de Deus. Pastor, já fui casado 8 vezes. Homem nenhum. Os homens tudo me deixam. Será por quê, querido? Aí? É porque você é insuportável, por isso. Se você fosse esposinha, você tinha ficado no primeiro, lá não tinha te largado. Amém, amado? Amém. É fácil pegar isso aqui? Não. Mas se é fácil desses parentes seus, sanguessuga. Quando acaba o arroz, vai atrás de você. No dia que você precisa, não estou em casa, não, querido. Está lá, está escondido, escondendo arroz debaixo da cama. Para não arrumar para você.
Repito, querido, Deus vai te abençoar tanto que você vai socorrer parentes por lugar aí. Porque Deus vai fazer isso. Deus diz que você vai ter para emprestar, não para pedir emprestado. Você vai dar por cima e não por baixo. Mas tem parente que te trava. Pastor, por que eu não consigo prosperar? Porque os parentes te travam e você não percebeu. Pastor, e as pessoas que me fizeram mal? Deus tem uma forma de tratar. Gênesis capítulo 45, versículo 7 e 8. Você puder ficar em pé, nós vamos ler isso aqui para encerrar. José foi vendido pelos irmãos como escravo. Ele era o 11º de 12. Ele era o 11 de 12. Só que ele tinha um problema sério que você tem também, de falar os seus sonhos para os outros. Ele era linguarudo, igual alguns crentes. Conta tudo. Vou comprar um carro ano que vem. Vou trocar minha motoca. Vou fazer um puxadinho, não andando nem. E nunca dá certo porque você fala demais. José contava dos sonhos dele para os irmãos. Eu tive um sonho, pai. As estrelas se curvavam diante de mim. As 11 estrelas, o meu céu, o sol e a lua, não sei o quê. E os irmãos ficaram loucos com ele. Porque ele falava os sonhos dele. Venderam ele como escravo. 30 moedas de prata. O preço do escravo aleijado. E quando vendia escravo, vendia pessoas. Se a pessoa casasse, os filhos dela, vendia todo mundo. A pessoa nunca mais ia ter liberdade. Ele ficou 12 anos nessa luta. Mas Deus não se esqueceu de José. Os parentes não valiam nada, mas José valia. Os seus parentes podem valer nada. Se você valer, você pode saber, tem bênção de Deus na tua vida. 12 anos depois, José é levantado como Senhor do Egito. O homem mais poderoso depois do rei. E os irmãos vieram. Ele poderia ter mandado cortar tudo na espada, igual você ia fazer. E ele fez o quê? Presta atenção. Cadê, gente? Cadê o trem aqui? 45, 7, 8. Ele falando para os irmãos traírem que tinha vendido ele, na frente dele, tudo de joelho, igual ele viu no sonho. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós, olha só, que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Recado para o meu pai, nova. Apressai-vos subir a meu pai e dizer-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Você tem essa grandeza, irmão, de quando Deus te levantar, você abençoar quem te vendeu como escravo, quem te rejeitou, quem disse que você ia ser nada na vida. Você tem essa grandeza? Se você tem, a bênção do Senhor está sobre a tua vida nessa noite. Deus vai te levantar. Não para você humilhar ninguém. Fala assim, Deus me abençoou, eu posso te abençoar também, aleluia. Amém, querido? Isso é tremendo. Deus não está com os olhos fechados de nada que alguém fez comigo ou contigo. Eu falo do meu pai aqui, tem gente que fala, pastor, tem nada do pai. Não, eu sou uma pessoa resolvida com tudo que diz respeito à minha vida. Não tenho que falar do meu pai, senão eu vou ter que falar do seu. Eu falo da minha mulher, senão eu vou falar da sua. Eu vou falar do meu filho, senão eu vou falar do seu. Então, o meu pai, quando eu nasci, eu fui rejeitado. A minha mãe que conta isso. Eu era um pouco mais claro, com os olhos quase verdes, e ele disse que não era filho dele. Eu apanhava por causa da minha cor, um negão desse aqui, imagina? Imagina se eu fosse hoje, ele tinha morrido, né? E com 5, 6 anos, ele queria sair, ele não tinha motivo para sair. Ele tinha uma esposa linda, minha mãe era muito linda quando nova, em casa. E ele precisava de um motivo, o que fazer? Brigar com a mulher. E aí ele falou assim, vamos brincar de lutinha. E a minha mãe, não quero brincadeira. Ele vinha, e eu sem entender o que era. Pensei que ele queria bater nela. Eu ia para cima dele e falava, seu cachorro, né? E ele ficava nervoso e me dava um couro e saía para a rua para ir festar. Ele tinha dinheiro, ele tinha Jeep naquele tempo, né? Era uma pessoa bem de vida. E na hora da ira, ele dizia assim, eu vou me separar de você, falava para minha mãe. E eu vou ficar com as minhas filhas, e você vai ficar com a sua onça. Vamos ver qual de nós dois vai ser mais feliz. Para a honra e glória do Senhor. O meu pai, nos últimos 2 anos de vida dele, ele veio para a onça cuidar dele aqui em São Miguel. Ainda bem que tinha onça preta, mas tinha uma onça loira também para poder ajudar eu. Veio, amado. Eu disse, Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor nos permite pagar o bem para aquele que nos fez o mal. Se você tiver esse coração, querido, não tem como você não ser abençoado. Deus abençoa você. Para você abençoar a tua família e até os teus parentes que não valem porcaria nenhuma, você vai abençoar no nome de Jesus. Pastor, os meus parentes é bom, glória a Deus pela tua vida, você é exceção. Que a maioria de nós temos parentes que nos dá problema, mas você pode ter certeza, Deus vai abençoar você para você abençoar esse povo também. Amém? Vamos cantar um pedacinho aqui. A tua família é de Jesus, amado.
Não abra mão do teu casamento, da tua esposa, do teu filho. Tem uns homens doidos, uma prostituta, está querendo largar a mulher. Você vai para o inferno, filho do capeta. Essa mulher está com você em todo o tempo. Você estava rodando, ela disse: eu estou com você, meu amor. Começa a dar preconizada, começa a ficar idiota. Vai se tornar um chifrudo na rua aí para todo mundo tirar sarro de você, porque você está abrindo mão de uma mulher preciosa por causa de uma vagabunda, de uma piranha. Vamos dar valor para quem nós temos dentro de casa, amado. Amém? Se o teu marido é bom, é trabalhador, dá atenção para ele, respeita ele. Ah, pastor, mas o homem é bruto. Vai com calma, que Jesus amansa ele. Pare de sonhar, menina. Mulher velha sonhando com um príncipe encantado. Não existe príncipe encantado. Não existe cavalo branco. Não. Existe a vida real. E nem sempre aquilo que a gente imaginou e quis na vida. Vamos, amado, dar valor para aqueles que estão conosco. Amém? Amém mesmo? Dê valor para a tua mulher. Amanhã eu morro por você. Ajuda o teu marido. Pastor, o homem não tem nenhum fundamento, incentiva ele, estuda, você vai ter uma faculdade, você vai ser um engenheiro, vai ser um sei lá, ajuda esse homem a crescer na vida, certo? Amém? Amém, irmão? Tem misericórdia dos teus filhos. Tem gente que acha o filho bonito dos outros, você tem que achar o seu. É o seu que você tem que dar valor para ele. É difícil quando você crescer num lar que você só recebe crítica. Você pode fazer 200 coisas certas que nunca recebe um elogio, mas faz uma para você ver. Tem lá que é assim. Nós que somos de Deus, mas nós morremos todo dia para a nossa natureza, para que Deus possa ser exaltado através da minha vida e da tua vida. Deixa Deus abençoar você. Você vai ser uma bênção na vida de muita gente em nome de Jesus. Amém?